estivemos estudando aqui o livro de Juízes, e quem esteve presente aqui todos os sábados teve a possibilidade de compreender essa metanarrativa que é bem evidente nesse livro, e por mais que seja uma tragédia, por mais que seja uma história um pouco perturbadora, na verdade, histórias perturbadoras, ela tem um propósito específico de nos ensinar que um povo sem rei faz o que esse povo fazia. Então, enquanto o povo de Israel queria juízes, pequenos reis ali, Deus queria ser o rei deles, mas eles não percebiam a vontade de Deus estabelecer um modelo teocrático para o governo do país, ou do povo deles. Eles buscavam a própria glória, a glória de indivíduos, sempre gente querendo ser rei, sempre gente querendo ter o poder, enquanto Deus era para ser o rei, eles colocavam seres humanos como rei. E essa série que estamos terminando hoje, ela não terminará aqui. Nós teremos uma segunda temporada dessa série de Juízes, porque tem as personagens mulheres que não foram tocadas aqui nessa série, e na próxima série, que as histórias das mulheres são melhores, viu, gente? Lembra que eu falei das mulheres sábado passado aqui, né? São histórias fantásticas. Hoje nós vamos tocar um pouquinho numa história que vai envolver uma mulher, a história do Abimeleque, que é o filho do Gideão, que nós vamos estudar hoje. Mas já dou esse sneak peek para vocês aqui, que nós vamos ter uma continuação dessa série futuramente, e provavelmente eu vou trazer alguns especialistas da área para tratar desses assuntos. Bom, mas a série Sede de Glória começou muito bem, porque Deus projetou o que deveria acontecer aqui, e nós como igreja temos estado muito felizes, porque nós recebemos muitas mensagens de vários lugares do Brasil, de gente acompanhando nossa série, agradecendo a igreja do Riacho Grande por ter colaborado por libertação. Recebemos mensagem de libertação, gente falando assim: obrigado por libertar daquilo que eu pensava de Deus e do que eu pensava de mim mesmo. Agradecemos a todos que colaboraram para propagar e compartilhar essa mensagem que foi apresentada aqui. A razão de estar sentado nesse banco é que eu estou com uma lesão no meu menisco, na patela, e um cisto no joelho que está me incomodando bastante. Então, por isso, a recomendação médica é que eu não ande. Então, por isso que eu estou sentado nesse banco aqui para falar para vocês nessa manhã. Antes de abrirmos a Bíblia, pela última vez nessa série Sede de Glória, a supremacia da graça no livro de Juízes, convido você a fechar seus olhos para invocarmos o Espírito de Deus para lermos a Bíblia. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor colocou diante de nós histórias de pessoas muito parecidas conosco, mesmo que com tons e contornos diferentes. Podemos encontrar nesses exemplos, nessas personagens, muitos traços de quem nós somos, mas muito mais aliviador, muito mais abençoador que isso, é saber que um Deus tão maravilhoso, que cuidou desse povo e conviveu com esse povo do jeito que era naquele passado, está disposto a conviver e lidar comigo hoje. Muito obrigado por nos trazer o livro de Juízes, e muito obrigado por hoje estar aqui para falar ao nosso coração. Não queremos que a nossa voz passe desse teto, porque sabemos que o Senhor já está aqui entre nós, que ela apenas penetre teu coração e que a sua presença também penetre o nosso ser nesta manhã. Em nome de Jesus, assinamos essa oração. Amém. Vamos ler o livro de Juízes no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 11, onde começa o chamado desse rapaz aqui, chamado Gideão. Gente, que rapaz bonito esse aqui, né? Bonito? Muito bonito, viu? É possível de você encontrar ele aqui na igreja a qualquer momento aí. Não sei quem é, mas parece. Parece alguém que eu conheço. E olha para o Gideão aqui, essa postura dele fala muito sobre quem Gideão era. E a artista que pintou esse Gideão aqui, ela teve a intenção de expressar um pouco do que eu vou falar para vocês essa manhã. Então, eu espero que você se conecte com a imagem, não de forma, como ressalto mais uma vez, de adoração, isso é uma imagem com intenções pedagógicas,
para que você entenda um pouco do Gideão, que vamos ler aqui na Bíblia, a partir do verso 11. Diz assim o texto: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Segura. Quem é o anjo do Senhor, igreja? Jesus, ótimo. Que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? A história do Gideão vai continuar com muitas questões. Esse personagem, como você está vendo aqui, ou essa personagem, tratando de literatura, essa personagem, ela indaga Deus, questiona quem Deus é e onde Deus está. Ele fica falando: poxa, é você mesmo? É você que está falando comigo? Porque os midianitas vêm aqui e roubam toda a nossa comida. Eles vêm e entram na nossa plantação só para destruir a nossa plantação. É o Senhor mesmo que está conosco? É o mesmo Deus lá do passado que salvou meu povo, que tirou meu povo do Egito, os meus antepassados? Será que é o Senhor mesmo que eu estou falando? E o próprio Jesus está ali falando com ele, e ele questionando quem Deus era. Eu decidi estudar o Gideão a partir deste viés, por uma pergunta que chegou a mim a semana passada, sobre a harmonização do Deus do Novo Testamento com o Deus do Antigo Testamento, porque parece que existe um Deus bonzinho no Novo Testamento e um Deus malvadão no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento que fala para virar outra face, e um Deus no Antigo Testamento que fala para levantar a espada. Como harmonizar essas duas percepções da pessoa de Deus? E se é necessária essa harmonização? Nesse sermão, eu me proponho a tentar sanar um pouco destas dúvidas a partir desta história do nosso colega Gideão. O Gideão tinha dúvidas, e a história dele vai dizer que Deus fala para ele: vai lá e salva, liberta o povo dos medianitas. Ele fala: não, eu preciso saber mesmo se o Senhor é o Senhor, se eu estou com poder. Então ele vai lá, pega um pouco de lã e fala assim: olha, eu quero que amanhã, quando eu acordar, essa lã esteja encharcada de água. Aí eu vou saber que o Senhor é Deus e que o Senhor vai me dar a vitória. E ele acorda de manhã, como é que está a lã? Está encharcada. Mas para ele não era o suficiente. Ele queria mais. Uma evidência só não era o suficiente para ele. Ele falou: não, vou deixar aqui ela molhada e amanhã eu quero que ela esteja... E de manhã estava como, gente? Estava seca. Deus deu um monte de milagre para eles perceber que Deus era Deus, mas aqui a gente identifica algo problemático no Gideão. Fé, gente, tem a ver com acreditar naquilo que não se vê. Acreditar naquilo que se vê é uma constatação do óbvio. Fé é acreditar em algo que você não pode tocar, que os seus sentidos não alcançam. Isso é fé. E Gideão não tinha. Gideão queria milagres, Gideão queria mar vermelho aberto, Gideão queria maná, Gideão queria coluna de fogo, Gideão queria milagres para acreditar. E Deus deu vários milagres para Gideão. E Gideão, então, ele duvida mais uma vez. Deus fala assim: ó, se você está com medo, chega lá perto do arraial deles, que você vai ver que eu entreguei ele nas suas mãos. E o Gideão chega lá perto com o moço e ele ouve alguém profetizando que o Senhor entregou os midianitas na mão de Gideão. E então ele volta, cria coragem, depois de 300 milhões de milagres, ele vai lá com uma trombeta, com um vaso e com uma tocha,
e eles tocam a trombeta ao redor dos medianitas, e os medianitas entram em pânico por algum milagre ou uma confusão mental que Deus provocou neles, e eles começam a se matar ali com a própria espada. E assim Gideão liberta o povo. Uma história fantástica, porque aqui demonstra mais uma evidência de um possível genocídio, de assassinato em massa, supostamente provocado pela pessoa de Deus. E quem questiona o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, não é alguém de hoje. Ele é questionado desde a igreja primitiva. Marcião falava do demiurgo, o Deus corrompido, se referindo ao Deus do Antigo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento tivesse mais sede de sangue e se parecesse mais com um Deus cananita do que o Deus do Novo Testamento. Essa avaliação ela é problemática por várias razões, as quais eu pretendo abordar com você nesse momento. Uma das dificuldades que a gente tem de entender o Deus do Antigo Testamento é a distância temporal e a distância cultural. Entenda bem, é muito mais fácil a gente entender conceitos do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. É muito difícil você pegar pastores que pregam sobre o Antigo Testamento, porque é muito mais complexo de falar do que o Novo Testamento. A nossa cultura, por exemplo, ela é herdeira da cultura helenista, da cultura grega. Então tem muita coisa que é meio óbvio para a gente. Por exemplo, a gente ama a estética é bonita, a estética é importante, na verdade. Nós vamos comprar um banco para a igreja, a primeira coisa que a gente pensa é se vai bater, se vai combinar. Está combinando? Não, se fosse alguém lá do Antigo Testamento, ele não ia preocupar se está combinando as cores. Ele ia sentar e experimentar. Ele falou, opa, é confortável. Eles tinham prioridades diferentes que a cultura grega. Então, para a gente entender essas questões, primeiro eu quero lançar um problema, depois o problema, nesse artigo que vamos fazer juntos aqui, depois de lançar o problema, nós vamos dar propostas de respostas, tá? Eu quero ler com vocês o livro de Juízes, capítulo 15. Não, Juízes não, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. E esse texto aqui gera muitos problemas. Por que gera muitos problemas? Porque você até aceita que Deus matou os midianitas, mas se você ler na Bíblia que Deus mandou matar criança, você se sente bem? Você acha que bate com a pessoa de Deus, Deus mandar matar crianças? Então, aqui na igreja do Riacho Grande, sim, aqui, o pastor Rafael pede para você abrir sua Bíblia, e um texto onde Deus manda matar crianças. Capítulo 15 do livro de 1 Samuel, verso 3, alguém deve estar pensando, meu Deus, pastor, por que você vai mexer em caixa de marimbondo, né? Não é caixa de marimbondo, se está na Bíblia, a gente pode usar, ninguém tem que ter medo da pessoa de Deus. Deus já revelou o seu amor, se existe algo de errado, não está na Bíblia, está em quem lê. 1 Samuel capítulo 15, verso 3, diz assim, vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. As pessoas pegam esse texto e falam assim, pastor, me explica isso aqui, como que Deus manda matar criança, pastor? Aí acabou para mim, como que eu vou acreditar num Deus desse aqui? Isso aqui é um Deus corrompido, isso aqui parece mais com um Deus cananita do que com o Deus Jesus, que mandava virar alta face, que mandava trazer paz e que evitava conflitos. Está muito estranho isso aqui. Uma das dificuldades para a gente entender, não só esse texto, mas como muitas outras violências que são descritas no Antigo Testamento, o primeiro ponto é o cultural, é o mais óbvio, mas não é óbvio para todos, por isso eu vou abordar ele, tá? A cultura, ela é diferente de um lugar para o outro. Muitas pessoas se furtam de não viajar. Viajar é muito bom, gente. Saber que quando começaram as universidades lá na Europa, né? Lá em Geneve, lá na Suíça, em Basel, começou as universidades, um dos requisitos para você entrar na faculdade era viajar o mundo. Eles entendiam que alguém que não viajou
não tinha condições de estudar o que eles tinham para apresentar ali. Essas viagens de expedições, por exemplo, do Charles Darwin para Galápagos e muitas outras viagens que eram feitas para conhecer outras terras e outros povos, eram feitas por pessoas que eram vestibulandos, eram pessoas que queriam ir para a faculdade. Porque desde aquela época já se entendia que as culturas, elas têm valores diferentes, e isso muda tudo, muda totalmente a nossa visão do que é certo e do que é errado, e a nossa sensibilidade a certas coisas. Então, assim, se você observar algumas tribos, por exemplo, em Papua Nova Guiné, os primários estão falando sobre Papua Nova Guiné, eu ouvi na classe deles lá. Lá em Papua Nova Guiné, as viúvas, elas cortam todo ano um dedo. Por exemplo, se a Glória é minha esposa, hoje ela está em casa porque o Sassá está passando mal, vomitando, ficou em casa com as crianças. Digamos que eu morra, que Deus me livre, né? Mas se Ele quiser que eu morra, né? Aí, se eu fosse lá nessa tribo de Papua Nova Guiné, a Glória tinha que cortar um dedo, todo ano que passasse. E as mulheres que cortam lá é para demonstrar quanta falta elas sentem do marido dela. E se eu morrer, gente, a Glória corta todos os dedos no mesmo ano. Não vai aguentar, para mostrar para vocês quanto ela sente falta. Vai nessa, vai. Se ilude, Rafael. Mas você vê que isso é muito cultural, porque em Portugal, as viúvas costumam usar lenço o resto da vida. Usam lenço para mostrar que sentem falta do marido que morreu, né? Algumas usam para mostrar a tristeza pelo qual ele está vivo, né? Mas lá em Portugal é porque realmente a mulher sente isso, né? Os Yanomamis aqui no Brasil, eles costumam queimar o corpo de quem morreu, misturar o resto da cinza com água e beber. É um sinal de manter aquela pessoa que eles apreciavam dentro dela por bastante tempo. Eles levam a sério esse negócio de carregar no coração, só que eles carregam no intestino. É estranho para a gente, mas a gente tem as nossas estranhezas também. Só que é muito difícil olhar para a nossa estranheza. A gente pensa muito bem da gente mesmo. Um sociólogo chamaria isso de etnocentrismo. É achar que a nossa cultura é superior à das outras. É um absurdo isso, né? Mas a gente sempre fala, não, tem cultura superior sim. Não tem cultura superior. Existem diferenças de culturas e diferenças de valores. A partir dos valores você define quem é superior ou não. Se o teu valor é diferente do meu, como vou avaliar que cultura é superior? Só existe uma cultura superior, porque ela é supracultural, que essa é a cultura de Deus. A cultura de Deus é superior. Vamos lá. Os índios brasileiros tem índios brasileiros no Mato Grosso, que as mulheres, para que elas sejam bem aceitas, elas têm que fazer sexo com a maioria dos homens da aldeia, para engravidar, porque eles entendem que quanto mais pessoas fecundarem aquela mulher, mais forte aquele menino vai nascer. E tem mais um fator que é super interessante, que aí toca no valor do cristianismo, agora você vai gostar, porque é só culturinha, né? Eles fazem isso porque para que o menino tenha muitos pais e tenha muitas famílias, porque eles entendem que é muito egoísta um pai cuidar só de uma criança e dar comida só para uma criança e as outras crianças. Então eles entendem que se a mulher se deitar com vários homens, aquela criança vai ser amada por muitas pessoas, porque é um tiquinho de cada, um tiquinho do Zé, um tiquinho do João, um tiquinho do Mané e um tiquinho do Sebastião, e todo mundo se responsabiliza pela criança. Isso aqui no Brasil, isso no Mato Grosso. Só que é interessante que essa mulher pode ter 3 filhos assim, o 4º filho tem que ser morto. Algumas tribos brasileiras também, indígenas brasileiras, elas costumam enterrar as crianças com problema mental, vivas assim, elas são enterradas vivas, porque eles entendem que isso é um tipo de misericórdia. Você pode achar isso estranho, só que hoje, nos Estados Unidos, hoje, sábado, 3.000 crianças serão mortas. Sabia? 3.000 crianças serão abortadas hoje nos Estados Unidos. Só que tem coisa que nossa cultura já aceitou bem, né? Já assimilou, já justificou. Mas são 3 fetos, né? É interessante que para o cientista é feto, para a mãe é bebê. Eu estou com um bebê aqui, ele falou, não, mas é um feto. Não, mas é meu bebê. A perspectiva do que é vida e que não é vida, ela também vai ser determinada pela cultura.
Em alguns lugares, as pessoas elas não jogam papel higiênico na lata do lixo. Vocês poderiam citar alguns lugares que é assim? Vários lugares do mundo é assim, mas no Brasil a gente joga onde papel higiênico? Não é nojento isso, jogar no cesto? Você não acha nojento? Olha lá, muita gente acha nojento não jogar, né? É claro que aqui a gente não tem estrutura para jogar o papel lá dentro, se jogar vai entupir, por isso que a gente não joga. Mas em vários lugares as pessoas achariam um absurdo a gente ficar mantendo o papel sujo com excrementos nossos dentro do banheiro ali por horas ou até dias. Os indianos vão comer com a mão e vão achar melhor comer com a mão do que comer com talher, porque eles sabem que pelo menos a mão dele ele lavou. E uma colher talvez da rua, você não sabe quem lavou, né? E quando a gente começa a observar esses pontos culturais, a gente começa a perceber que nem tudo é preto no branco como a gente entende. Eu, no Oriente Médio, tive que lidar com casos de, por exemplo, a pessoa ela se converte ao cristianismo, só que ela é muçulmana e tem 5 mulheres. E aí, o que você manda fazer? Manda largar 4? Tem que escolher 4 aí. Quem que vai entrar aqui na ficha batismal? É uma só, a associação não preparou 5 linhas para a esposa. Tem uma só. Não, o cara tem 5 mulheres, vai continuar com as 5 mulheres. Vai continuar com as 5 mulheres. Ai, que absurdo. Olha para o livro de Juízes, gente. Deus trata a gente apesar de quem nós... Isso é muito importante. Se você aprendeu isso aqui nesses 4 sábados, eu já fico feliz. Deus nos trata apesar, em detrimento de quem nós somos. E você pode achar que você não tem coisas que são absurdas, mas você tem na sua vida coisas que são absurdas para Deus e mesmo assim Deus te suporta. Então, não olhe com estranheza para o povo lá na África que mutila as meninas, eles vão e cortam uma parte da genitália feminina para que ela não tenha prazer, porque é como se fosse pecado ter prazer. Então, eles vão lá e mutilam as menininhas lá no Sudão, em alguns lugares do Quênia, na Etiópia, e assim eles vivem a vida, eles se convertem ao adventismo, conhecem Jesus Cristo e tal, mas continuam mutilando. Aí você fala, pastor, que estranho, vai começar esse negócio de fimose, não fimose, e cultural, mas a gente entende o quê? Que isso é um abuso, não entende? A gente entende que é um abuso. Se for para um hospital, o médico vai falar, essa pessoa é louca, tal. Mas eles fazem assim lá. E as mulheres que vivem lá não se incomodam tanto. Se incomodam só quando entram em contato com a nossa cultura e descobrem que outros não fazem. Mas até descobrirem, para eles é normal. É muito normal. E vai indo, eles fazem isso mesmo. E por mais que haja dor e essas situações assim, quando a gente olha para a cultura cananita, é importante a gente entender algumas coisas aqui. Vamos lá, que agora vamos passar dessa parte sociológica para a parte interpretativa, tá? Nós precisamos entender a sociologia do Antigo Testamento. Quem que eram os cananitas, ou cananeus, como você preferir chamar? Eram pessoas que tomaram aquela região quando os irmãos de José a abandonaram. Lembra que teve fome lá onde eles viviam? A terra prometida que Deus deu para eles, teve fome e eles foram lá atrás de José para conseguir comida, foram lá e ficaram no Egito. Quando abandonaram a terra deles, o povo que morava lá tomou. E quando lá depois na frente Deus manda o povo de novo para Canaã, ele manda o povo para tomar uma terra que era do povo, que Deus deu para o povo de Israel. E quando ele manda esse povo para lá, ele não tem a intenção de matar aquelas pessoas, de dominar a terra por força. Se você olhar atentivamente no livro de Juízes, olha na história de Jefté, Jefté conversa com o rei amonita e fala assim, olha, a gente não quer lutar contra você, nós queremos que você saia e deixe a gente passar, porque foi Deus que deu. Agora, se você quiser lutar contra mim, você não vai estar lutando contra a minha pessoa, você vai estar lutando contra Deus. Jefté fala. Se você olhar para a história de Abraão ficou rico por quê? E como que ele dominou aquela terra prometida? Pela prosperidade, ele comprava poços. Abraão, ele investia em real estate, ele investia em fundos imobiliários. Era isso que o Abraão fazia. Ele era tão rico, que o próprio faraó recebeu Abraão. Você acha que o Bolsonaro vai receber? Agora, tenha muito dinheiro,
que você é recebido até pelo faraó. Abraão era muito rico e pela riqueza ele dominou Canaã. Esse era o plano de Deus, um plano de paz. Mas eu quero levar você à história de Abraão, porque a gente vai fazer uma viagem, é importante a gente entender. Abraão vem de Ur. Ur ficava no lugar que hoje a gente chama de Síria ou Iraque, mas que antigamente era a antiga Síria. Era um povo muito ruim, um povo muito maldoso. E por isso que Deus fala para Abraão, sai dessa terra, porque essa terra é ruim, tem muita violência. E então ele vai para uma terra onde tinha violência, mas tinha menos. Deus demonstra uma preocupação que a gente não conviva com muita violência e promiscuidade. E então Abraão vai e domina aquela terra, depois Moisés vem para retomar essa terra, e o povo é violento. Aí o livro de Juízes fala para a gente que Deus queria que eles expulsassem o povo de lá. Por que isso é muito importante da gente entender? Porque a Bíblia, ela tem muitas hipérboles. O que é uma hipérbole? É um exagero. Então, na literatura antiga, você vai observar que os faraós falavam assim, e nós dizimamos o povo israelita e não sobrou nenhum dos seus descendentes. Mas você sabe que o povo israelita sobreviveu, realmente, eles mataram muitos, mas sobraram muitos. Se você vai para a história de Josué, Josué vai e derrota todos os anaquins, o pessoal que era gigante lá, e aí o livro de Josué fala que eles mataram todos e não sobrou nenhuma criança. E mais para frente do livro de Josué você vai ver que ainda tem anaquins e que ainda tem crianças. E se você for lá para o livro de Deuteronômio, vai ter a mesma história. São exageros da Bíblia, hipérboles, claramente. Esse argumento eu extraí de um autor no Antigo Testamento, chamado Paul Copan, que talvez é o maior especialista nesse assunto. Sugiro a leitura para aquele que tiver interesse de se aprofundar mais nesse tema do Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele evidencia na Bíblia muitas vezes que Deus usa essa linguagem de exagero, de hipérbole. Quero citar aqui para você, não só essa evidência de hipérbole nesse texto de 1 Samuel, quando Deus fala assim, vá lá e mata e destrua, essa palavra destruir, ela também poderia ser traduzida como banir, como expulsar. E todo o contexto do livro de Juízes deixa bem claro que Deus pede para eles expulsarem as pessoas. Mas vamos aqui, vem aqui. O pessoal era acostumado a matar. Essa é a verdade. Esse pessoalzinho aqui, eles matavam fácil. E para você talvez seja chato essa história de matar, mas para muitos lugares no mundo, matar é a coisa mais comum. Recentemente, aconteceu de uma menina foi prometida para casar com uma pessoa do Estado Islâmico, aqui no Oriente Médio, e essa menina não querendo casar com esse tio dela, ela tinha 15 anos de idade, então ela fugiu para a Alemanha, porque ela não queria casar com aquele cara. O que o cara fez? O cara saiu lá, foi até a Alemanha onde ela estava, assassinou essa menina lá, e quando ele voltou, ele e a família da menina comemoraram. Celebraram a morte dela. Porque aquele homem trouxe honra, ele julgou a desonra que aquela menina trouxe para a família. Esse é um caso que é relatado, só que isso é o dia a dia da maioria do povo. Na Índia, até hoje, eles queimam pessoas, a viúva é queimada, quando o cara morre. E muitas outras atrocidades acontecem. Na Ásia Menor é muito comum, uma pessoa estar se afogando e a pessoa ficar olhando, vamos ver qual que é o karma dele, se é para... bebeu água ali, acho que não é o dia dele hoje, para ver se a pessoa vai sobreviver ou não. Só que a nossa cultura, ela está muito distante disso, por isso que a gente tem estranheza. Então nós temos aqui o argumento cultural, eles eram acostumados a matar, e Deus cuida deles, apesar deles serem assim. E esse povo que está aqui no meio dos cananitas, ou cananeus, eles adquiriram muitos costumes desses cananitas, e Deus lida com eles apesar de quem eles são. Mas também é importante notar que Deus usa esse povo para trazer juízo a pessoas que não tinham mais esperança, não tinha mais como mudar. Aí você fala, pastor, então o senhor acha que Deus pode querer que alguém morra? É claro que sim.
Só que a nossa mente ela cria compartimentos em coisas que são aceitáveis e não. Vou dar um exemplo para você. A pessoa se escandaliza com esse texto de 1 Samuel, dizendo que Deus mandou matar os amalequitas, mas ela não se escandaliza com Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque tinha gay tem que morrer mesmo. Falei, aqui na igreja do Riacho Grande, falei. A gente não se escandaliza com Sodoma e Gomorra porque tinha gay. Mas a gente se escandaliza com a Amalequita. A gente não sabe, mas a Amalequita tem um nome bonitinho, né? Amalequita, pequenininho, né? Até dó, chama os direitos humanos para eles. A gente fala que o Deus do Novo Testamento não faz esse tipo de coisa. Pergunta para Herodes, que foi comido por vermes. Pergunta para Ananias e Safiras como que Deus tratava a gente que mentia para ele. Deus do Novo Testamento. Mas às vezes nós queremos questionar Deus a tal ponto de colocar ele no banco do réu. E a pergunta, Gideão, não é quem Deus é e onde Deus está. É, Gideão, quem você é e onde você está. Nós temos a cultura para explicar, nós temos a hipérbole literária para explicar, nós temos linguagem de permissão. Na Bíblia é muito comum a gente observar a linguagem de permissividade da Bíblia, de Deus permitir coisas que Ele não queria, mas Ele permitia. Um exemplo para você, na história das parteiras de Moisés, quando o faraó fala assim, é para matar todos os meninos, a Bíblia diz lá que as parteiras fizeram o menino viver. Mas aquele verbo quer dizer que elas deixaram ele viver. Elas deixaram, e muitas vezes na Bíblia, a Bíblia vai falar assim, e o Senhor fez com que eles, e eu farei com que vocês. É uma linguagem de permissão. Eu não queria, mas eu vou fazer com que você não queira. Igual Samuel essa noite, né? Não queria dar comida para ele, estava vomitando, 4 horas da manhã, vomitando, e eu quero comer. Eu sei que você está com fome, filho, mas está muito irritado o seu estômago. Não, eu quero. Eu falei, então toma aqui, toma. Entendeu? Vai estar irritado, vai vomitar. Então toma, aqui, eu vou fazer você comer. É isso o que Deus faz e que fala no Antigo Testamento, mas o nosso gap cultural e linguístico não nos ajuda a entender isso. Cultural, permissividade, que Deus permitia porque Ele tratava apesar de quem nós éramos, hipérboles, que na maioria das vezes que falava que se dizimava um povo, tanto na literatura egípcia, quanto na literatura hitita, quanto na literatura judaica, não significava matar as crianças e acabar com a descendência toda, na maioria das vezes significava expulsar e escravizar esse povo. Então, Gideão, por que você continua questionando quem Deus é, se Deus no Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento? Precisamos entender que Deus é soberano, Gideão. E se Deus falou que vai ser assim, será assim, Gideão. Hoje em dia, é tão difícil ler a Bíblia e pregar a Bíblia, sabe por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura desacostumada com o não. As crianças não podem receber mais não. Falar não é quase um pecado. Reprovar uma criança é um crime. Ninguém pode ser reprovado mais. Ninguém pode perder a corrida. Ele não pode ver o colega dele ganhar uma medalha de ouro que ele vai ficar traumatizado. Então a gente dá medalhas de participação para ensinar ele que ele nunca pode perder na vida. E quando ele reprovar na matéria lá, a gente vai junto com o conselho, a mãe faz um barraco na frente da escola. E aí, para que a escola continue ganhando a sua mensalidade, ela passa seu filho. Como que a gente vai aceitar um Deus que dizima um povo? É claro que a gente não vai aceitar. A gente não sabe lidar com não, imagina com a morte. Há casos sim que temos que ter compreensão e aceitação, há casos sim que tem que ser, mas eles não deveriam ser regras, eles deveriam ser exceção. A cada um ser tratado de forma diferente. Se a criança não consegue de uma forma, aplique outro tipo de avaliação, mas na maioria das vezes é pura preguiça, é pura condescendência e pura vontade de não se adequar a ordens, a leis, a regras. Ninguém mais acha que tem que
fazer o que tem que fazer, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou no meu trabalho, eu vou fazer o que eu quero, não vou seguir o que o meu chefe diz. Porque desde pequeno foi criado para não entender e não aceitar o não. Ah, não, mas não fala isso para ele, porque falar não assim vai machucar. Mas tem que machucar mesmo, porque o não machuca. O não aceito vocês assim, fora do Éden. Fora, Deus disse não quero aqui fora. Ah, ficou traumatizada, Adão e Eva? Mas é fora. A relativização de quem Deus é uma tentativa de transformar um Deus à nossa própria imagem. Um dia fomos criados à imagem de Deus e hoje tentamos criar um Deus à nossa própria imagem. Um Deus que nos vista bem como um bom terno da Zara. Para gente magrinha, é claro, né? Pessoa um pouco mais forte assim, o terno já começa a não fechar, não foi feito para você. Aí você vai procurar uma outra loja, tá? Tem problema. Mas um terno que vista bem você, né? Então Deus está combinando com o que eu quero? Se Deus não está gostando, essa igreja aí, esse pessoal aí guarda o sábado, vou ter que parar de trabalhar? Ah, não, estou fora. Ixi, esse pessoal que eles acreditam que tem que devolver dízimo? Eita, para! Tem que pagar meu financiamento, não dou conta não, de cuidar do pastor e da minha família, de jeito nenhum. Estou fora disso aí. E a gente cria obstáculos para aceitar quem Deus é, e a gente só tem que aceitar, Deus é soberano, se Ele quiser te tirar a sua vida hoje, Ele tira ou não tira? Sim ou não, gente? Por que Ele não pode tirar do Amalequita? Olha como nós somos parciais. Deus puniu o povo amalequita, como Ele puniu o povo israelita. Lembra que Ele deixou Nabucodonosor entrar e matar todo mundo? Sim ou não? Quem lembra aí? Não, a gente quer argumentar para falar que Deus está matando o povo, Deus parece que é o Alá mandando o Estado Islâmico matar as outras pessoas. Não, Deus permitiu que juízo viesse também sobre o povo de Israel. Então a gente aprende algumas coisas aqui. Vamos aprender. Gideão precisava de milagre para acreditar. E Deus ou não deu? Deu ou não deu para ele? Resolveu? Não resolveu, sabe por quê? Porque no final do capítulo 8 ali, o Gideão, ele manda fazer com os ouros que eles conseguiram dos inimigos, uma éstola, um vestido, um roupão sacerdotal, e coloca lá na cidade dele. Essa roupa, só o sumo sacerdote podia vestir. E o povo fala assim para ele, fala assim, ô Gideão, seja o nosso rei. Lembra do tema central do livro? Era um povo sem? Gente, metanarrativa. Para ler a Bíblia tem que ter metanarrativa na cabeça. Não pode ler só verso e verso. Verso junto é um amontoado de tijolo. O que faz a gente entender esse monte de tijolo é colocar eles ordenados dentro de uma métrica. E a metanarrativa do livro era um povo sem rei que voltava a fazer o que era mal. E vivia num ciclo de corrupção, libertação, paz e corrupção de novo. E então eles falam assim para o Gideão, Gideão, seja nosso rei. E o Gideão fala, não quero ser rei de vocês não. Mas ele faz uma éstola sacerdotal, que ele não tinha autorização para fazer, e o povo começa a adorar aquilo, que era adorar um vestido. Igual as meninas hoje adoram uma roupa. Ou pior, né, na verdade, né, do que adoram uma roupa ali, ficavam adorando aquilo. E todo milagre que Gideão viu não adiantou. Agora você fica pensando, quantos milagres você está pedindo para Deus aí? Quanta coisa você está pedindo para Deus para você começar a acreditar nele? Eu quero dizer para você que é muito possível que os milagres todos que Deus fará na sua vida não serão suficientes para mudar quem você é. E segunda lição, não é só porque Deus te ajudou essa semana a vencer esse exército que você é bonzinho, não. Porque Deus abençoa muita gente, até gente ruim, até Gideão. Era bonitão, né? Bonitão, Gideão, mas ele não tinha muita fé em Deus, duvidava muito de Deus. Recebeu a bênção de Deus? Sim, recebeu. Isso quer dizer que ele era bonzinho diante de Deus? Então, se você acha que você tem dinheiro, você está sendo abençoado por Deus, lembra que ele deu dinheiro até para o faraó. Se você acha que você é abençoado por Deus porque você está casado ainda e que lá na sua casa você não briga com a sua esposa e vocês vivem só de beijinho e chururu, lembra-se que tem muita gente casada aí que tem muito longe de Deus e está muito tempo casado. A pessoa fala assim, não, um casamento para ficar junto é só com Deus. Negativo, gente, por favor.
Dinheiro, tem muita gente junto, interesses e muitas outras coisas. Ideologias mantêm pessoas juntas. Isso é um extremo tolo. A bênção de Deus não muda quem você é. Por isso que essa mudança você tem que buscar junto com Deus. Não pode ficar se garantindo na bênção que Deus me deu. Se Deus me deu, quer dizer que eu estou bem. Se eu recebi, quer dizer que Ele está gostando de mim. Não, a relação de Deus com os homens não é essa, não é méritos, não é créditos e débitos. A relação de Deus com você é tudo pela graça. E Ele te abençoou porque Ele é bom, não é porque você fez coisa boa. Eu entrei numa crise muito grande, e aqui eu vou terminar o sermão, quando eu descobri que eu não tinha moral com Deus. Já descobriu que não tinha moral com Deus? Eu já. Uma vez fui visitar uma irmã no hospital. Essa irmã estava com câncer, mas estava muito mal. Depois de muito tempo de quimioterapia, ela estava muito mal. E o remédio já não fazia efeito mais. Sabe quando aquela situação está? E ela urrava na cama. E eu cheguei naquele lugar e não tinha um parente dela lá, gente. Por isso eu gosto tanto de visitar as pessoas. Porque pode ser que você tenha um parente, mas pode ser que naquele dia você não tenha ninguém, e eu quero ser alguém para você. Cheguei lá e aquilo cortou meu coração, e eu falei assim: Senhor, eu vou orar por essa mulher aqui agora, só que eu não sei se o Senhor quer que ela seja curada. Aí eu lembrei de Pedro, que falou assim para o paralítico lá na porta do templo: levanta e anda. E o paralítico levantou. Pedro já sabia qual era a vontade de Deus, só que eu não sabia a vontade de Deus para aquela mulher, e eu me senti um lixo, porque eu estava ali para abençoar, e eu não tinha bênção para dar. Me tornei um missionário, e um dia minha esposa teve um sangramento, estava grávida, fomos no hospital, a mulher falou que estava grávida de gêmeos, que provavelmente ia morrer, porque do jeito que estava ali, ia morrer e tal, né? Porque lá aquela região ali, o pessoal gosta desse negócio de morte, né? E aí, meu lado esquerdo do corpo paralisou todo. Eles acharam que eu estava tendo um AVC. Não, era só gêmeos mesmo. E aí fizeram a tomografia em mim, meu lado esquerdo paralisado. E eu, inconformado, como Deus tinha deixado, e eu estar sofrendo aquilo ali, porque eu saí da minha casa, com um menino de 1 ano e 8 meses, fui trabalhar no Oriente Médio junto de terroristas, correndo risco de vida, para levar o evangelho dele para outras pessoas, e ele estava deixando eu sofrer assim? Que Deus é esse? É o Deus dos meus antepassados? Que fizeram o mar vermelho abrir, que me trouxeram, me deram Canaã? Será que é esse mesmo Deus? É o mesmo Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá de graça, e a bênção dele, ela não é imperativa, ela não é absoluta, ele pode escolher não dar, e você não é ninguém para pedir algo para Ele, porque você não é digno nem do ar que você respira. Mas muitas vezes nos colocamos nessa posição de indagadores de quem Deus é, como se Ele estivesse num banco do réu, como se Ele devesse para a gente, sendo que é a gente que deve para Ele. E a gente pede milagre e Ele dá, e a gente acha que se torna melhor por isso. Engano nosso, a gente só se torna mais incrédulo, desejosos mais do milagre do que do autor do milagre. Meu desejo, Gideão, é que você deseje o autor do milagre e não o milagre. Que você pare de questionar quem Deus era, quem Deus foi, onde Ele está, onde Ele estava, e comece a se perguntar: aonde eu estou e quem eu sou. Que o Senhor toque na tua vida, e que essa sua experiência com esse Deus de Israel possa ser transformadora. Se um dia te faltar algo, se um dia invadirem suas colheitas, saquearem as suas terras, lembre-se
que Deus é o Deus da pobreza também. Ele também estará na riqueza com você. Ele continuará sendo Deus quando a saúde te faltar. Ele continuará sendo Deus quando um marido te faltar. Ele continuará sendo Deus quando uma igreja te faltar. Que Deus seja Deus para você. Que Ele esteja no trono de juiz. E mesmo que você esteja no lugar dos réus, saiba que você tem um advogado, o anjo do Senhor, Jesus Cristo. E Ele é fiel e justo para perdoar todos nós. Grandioso Deus, é nesta manhã que elevamos nossa alma a Ti e Te agradecemos porque nós não precisamos ficar dependentes de milagres para acreditar no Senhor, e nós não queremos, Senhor, ter sede de glória própria. Queremos que a glória que será derramada ou expressa nessa terra seja Tua glória, Senhor, sendo soberano, tirando ou nos dando, nos permitindo a vida ou nos negando, seja lá para quem for, para o outro ou para nós, que o Senhor seja soberano, que a nossa incredulidade, que as nossas dúvidas, que a nossa covardia, que o nosso medo não nos impeça de enxergar a Tua soberania, Senhor. Que o Senhor seja Deus na nossa vida, do mesmo jeito que foi Deus para Moisés, que ressuscitou e foi para o céu, do mesmo jeito que foi Deus para João Batista, que foi degolado, mesmo tendo Jesus perto, que na pobreza ou na riqueza, que na dor ou na alegria, possamos encontrar na Tua face motivos para continuar. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor nos ouve e assinamos essa oração em nome de Jesus.